Eu não quero cair em pecado. E você? Porque cair em pecado é caminhar na direção da morte, é ofender ao Deus Santo e Todo-Poderoso. E, portanto, eu não quero cair em pecado. Nós estamos enfrentando dias onde não estamos podendo cultuar de forma pública ao nosso Deus. Isso, o impedimento de cultuar a Deus junto com todos os irmãos e com frequência, traz um grande prejuízo para a vida espiritual. Porque o culto é um instrumento através do qual Deus é exaltado e nós somos alimentados e fortalecidos espiritualmente. Ficar sem o culto público é um grande prejuízo para a vida espiritual. Uma vez que estamos sem o culto junto com toda a igreja, temos a opção de realizar cultos nos nossos lares, chamados de cultos domésticos, e cultivar cada vez mais uma vida de oração, de leitura, estudo e meditação na Palavra de Deus. Estas práticas são simplesmente indispensáveis para a nossa vida espiritual, para que fiquemos de pé e continuemos a crescer espiritualmente pela graça de Deus. Embora elas sejam fundamentais, elas não substituem o culto junto com toda a igreja. De maneira que todos nós, não só a nível local, mas aonde quer que os cultos não estejam acontecendo de forma pública, e entendemos que é por um motivo justificável, mas todos nós estamos no prejuízo. Diante disso, o que fazer para não se enfraquecer com a ausência dos cultos e cair em pecado? Nosso Senhor tem a palavra. E Ele diz em Mateus 26, verso 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não se esqueça do que nos diz o Senhor, eu quero repetir mais uma vez, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A receita que o Senhor Jesus Cristo nos deu para não entrarmos em tentação e cairmos em pecado é vigiai e orai. O que é vigiar? É estar atento, desperto, prestando atenção. É estar ligado. Sabe por quê? Porque nós não chegamos ainda ao céu e nem vivemos num país de maravilhas, num lugar tranquilo, desprovido de perigos. Não. Nós ainda estamos no mundo, cercado de inimigos. E os nossos inimigos, eles não moram só ao nosso lado ou em volta de nós. Já começam dentro de nós. Nós temos uma natureza pecaminosa que trabalha dioturnamente para nos derrubar, para produzir pecado. Eu e você corremos o risco de parar de orar, de ler a Bíblia, de buscar a Deus. Corremos esse risco. Corremos o risco de cometer este vacilo.
Saiba que a sua natureza pecaminosa e a minha não cometem o vacilo de parar de trabalhar, de parar de produzir desejos, pensamentos, inclinações pecaminosas. Precisamos prestar atenção em nós mesmos, porque temos uma natureza pecaminosa trabalhando dentro de nós. E muitas vezes ela trabalha silenciosa e só se manifesta de forma voraz lá na frente para nos derrubar. Temos o mundo que tenta nos seduzir, nos mostrar que viver segundo os princípios, os desejos, as vontades do mundo é mais aprazível, é mais agradável, é um modo de vida melhor. O tempo todo somos seduzidos, tentados a acreditar que viver para o mundo é melhor do que viver para Deus. Somos tentados a isso. Precisamos vigiar, porque o mundo tenta nos tragar, nos seduzir. Temos nosso grande adversário, Satanás, aquele que odeia com todas as forças do seu ser ao Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, as ovelhas de Jesus. E faz tudo o que ele pode para devorar estas ovelhas, para espezinhá-las, para levá-las de volta ao seu cativeiro. Satanás tem sede em mim e em você, sede por minha alma e por sua alma. Vigie, porque os cultos pararam, o comércio pode ter fechado, muitas coisas pararam de funcionar, mas Satanás não para de tentar. Portanto, precisamos estar de olhos bem abertos, olhando nessas três direções, para dentro de nós, prestando atenção no mundo, o que o mundo está nos oferecendo, para onde ele quer nos levar, para a gente não se deixar ser seduzido. Satanás que tenta, que arma ciladas em todo o tempo. Vigie, abra seu olho. Depois o Senhor Jesus Cristo nos recomendou: orai. A oração é um meio de acesso ao Pai através do Filho, Jesus Cristo. Por meio da oração, nós expressamos nossas necessidades, fraquezas, gratidão, confissão, louvor, pedidos. Derramamos nossas angústias, nossas dores, falamos com o nosso Pai. Alguém já disse que orar é estar em audiência particular com Deus. Olha que privilégio ter acesso através da oração ao Rei dos Reis, ao soberano Senhor, expressar a Ele o que se passa em nós e em nossa volta, e com os nossos. Mas a oração também é um meio através do qual Deus nos visita, com sua presença, com sua doçura, com sua paz, com sua vida espiritual. A oração é a vida de Deus. Através da oração, Deus ministra poder aos nossos corações, renovação espiritual, luz espiritual, discernimento. O Senhor nos capacita espiritualmente através da oração. E aí a oração se reveste de uma importância vital, porque através da oração o Senhor nos capacita interiormente a resistir ao pecado. Através da oração o Senhor mortifica os desejos pecaminosos da nossa carne e fortalece o nosso espírito. Parar de orar é morrer espiritualmente. Continuar orando é viver e estar cada vez mais vivo diante de Deus, espiritualmente falando, no sentido de renovação e de despertamento espiritual. Ore, ore. Se você parou de orar, volte a orar. Você está na beira do precipício. Antes de cair dentro dele, volte a orar. Se você diminuiu suas orações, intensifique-as.
Se você está orando com fervor e com intensidade, continue orando cada vez mais. É possível não capotar diante do pecado e permanecer de pé pela graça de Deus. Mas não é de qualquer maneira, existem meios para isso. E os meios que o Senhor nos deu são: fique esperto, abra seu olho, presta atenção em você mesmo, no seu coração, no mundo à sua volta e no seu inimigo Satanás. Perceba os laços, a sutileza, as armações. Peça graça a Deus para perceber e sair fora. E ore, mas ore todos os dias. Não fique um só dia sem orar. Ore com fervor e com dedicação, para que, ainda que você seja tentado, e nós somos tentados, ser tentado é uma coisa, cair em tentação é outra coisa. Para que, ainda que você seja tentado, você não caia em tentação. Diga não ao pecado, diga não a si mesmo, diga não ao mundo, resista a Satanás e diga sim para Deus e viva diante dele com fervor, com graça e com santidade, para o bem da sua alma e para a glória do nosso Deus.